Bom, gente, eu não sei se vocês estão vivendo essa situação, se as pessoas estão passando por esse momento, mas hoje nós trouxemos essa lindíssima advogada para conversar com a gente aqui. Obrigada. Pascoela. Muita gente erra, não erra? Erra. Olha, por isso que eu já vou logo perguntando, a gente está no programa ao vivo, é bom assim, né? O bate-papo fica mais interessante. E aí o Ed perguntou para você se era da Espanha? Da Itália. Da Itália. E aí ela disse, mas eu sou daqui mesmo. Só o nome. Só tá no sangue, né? Só tá no sangue. Verdade. Hoje nós estamos aqui no programa porque ela vai conversar com a gente sobre essa entrega, muitas vezes, do imóvel, que demora tanto, muitas vezes nem recebem. Né? Exatamente. E aí é uma discussão gigantesca e a gente te trouxe pra gente falar primeiro sobre esse assunto que muitas vezes tira as pessoas do sono e principalmente distante do sonho da casa própria, do imóvel, né, para aquele terreno para ser construído, enfim. Exatamente, Vanusa. A gente recebe muito essa frustração das pessoas, onde o sonho da casa própria, que parece ser uma coisa tão perto, acaba se tornando muito distante. Mas a gente está aqui para orientar as pessoas e dizer que tem sim jeito, que você tem os seus direitos, certo? A gente tem a questão do atraso. O atraso, digamos, permitido, são de 180 dias após a data que está em contrato para a entrega do imóvel. Passado essa data, aí a gente já começa a analisar caso a caso. A gente tem os direitos a lucros cessantes, que é o aluguel. Se você mora de aluguel e também está pagando o financiamento, você está tendo um prejuízo. Você está tendo uma frustração emocional da sua família, que você planejou para mudar, para sair do aluguel. Então está ali pagando aluguel, pagando financiamento. Às vezes o filho fica sonhando, fala para os amigos da casa nova, entendeu? Então cada caso é um caso. Temos o lucro cessante, temos os danos morais, temos também até, dependendo tanto do atraso, a gente também pode fazer a rescisão do contrato, certo? E também a multa reversa. O que é a multa reversa? Aquele valor que o consumidor pagaria por atraso, né, do financiamento, a construtora vai pagar ao consumidor, certo? Esse valor pelo atraso. E quais seriam, doutora, as principais causas para o atraso desse imóvel? Hoje o STJ já tem entendimento que muitas construtoras elas dão como causa chuvas, calamidades, atraso de fornecedores. O STJ já entende que a construtora ela deve lidar com todas essas situações e não o consumidor ser responsabilizado por cada situação dessa. Então, no STJ, o nosso tribunal já tem esse entendimento, que o consumidor não deve ser responsabilizado por isso. Pronto, a gente sabe que existem consequências para esse atraso, principalmente para quem investiu, porque existem pessoas que investiram um valor muito alto, além das prestações que estão pagando, além do financiamento, um investimento muito alto. E aí, nesse momento, realmente é muito complicado. Mas aí a gente precisa chamar a atenção dessas pessoas para que elas tomem alguns cuidados. Que cuidados seriam esses logo de princípio? Por exemplo, o contrato. A pessoa vai observar o que tem naquele contrato, mas a gente sabe que muita gente não lê o contrato por inteiro, porque haja folhas, né? Para você entender o contrato. Mas mesmo com o contrato em mão, uma certeza a gente tem, esse imóvel tem que ser entregue. Com certeza. Eu sempre falo que esse contrato, já que são muitas folhas, são ali linhas pormenores que você tem que observar tudo, que você procure um auxílio jurídico para estar analisando ali, que você não assine, até mesmo em casos de acordo deles quererem fazer pelo atraso, você não assine um acordo sem uma assessoria jurídica, não assine nenhum aditivo, sem ter certeza do que você está assinando. E também a simples entrega da chave não significa que seu imóvel está entregue. O seu imóvel está entregue, precisa ter a entrega das chaves, está com todas as instalações funcionando perfeitamente, das áreas comuns, água, energia, precisa estar tudo ok para a sua moradia. Muito bom. Aí a gente chama atenção para aquelas pessoas que fizeram um investimento e muitas vezes um dos apartamentos não vai ser entregue naquele momento. Como é que fica a situação dessa pessoa? Porque assim, de repente você está num prédio totalmente caríssimo e ele tem uma cobertura. Digamos que aquela cobertura, as pessoas vão receber os demais apartamentos, mas aquela cobertura ela não vai receber. Então, é como eu te falei, dependendo do prazo que passar, né? Cada caso a gente vai analisar. Essa pessoa pode querer ter todo além desse dinheiro que ela investiu de volta.
é o que a doutora falou, tem um lado emocional, a expectativa. Tem, a gente vai pleitear tudo isso em justiça. A gente vai pleitear lucros cessantes, a gente vai pleitear danos morais, e até, como eu te falei, a rescisão do contrato. Porque a pessoa pode sim desistir, já tem um prazo muito longo de espera, já frustrou as suas expectativas, já teve um abalo emocional e financeiro muito grande, ela pode sim reincidir o contrato. Hoje dentro de Teresina a gente tem alguns prédios que nem foram terminados, prédios que estão aí virando monumentos. A gente tem vários, bem centralizados até. E muitas vezes eu acredito que um prédio como esse deve ter tido alguém que comprou na planta. Com certeza. Né, esse apartamento. Nessas condições desses prédios que aí estão abandonados de uma certa forma ou que não deram continuidade para ser entregue, como é que fica a situação desse comprador? Vanusa, é bem complicado já nessa parte, porque muitas construtoras alegam falência, falta de recursos, e aí já vai para a justiça, já vai perdurar e já não depende mais da gente. Porque ali já existe um investimento. Já. Se o prédio está praticamente quase terminado, porém abandonado, ali foi um investimento alto. Com certeza. E ali eles podem até iniciar uma forma de acordo, mas acaba que não cumprem. Então aí já é um processo bem delicado. Já. Vamos falar de quem compra na planta, né? Qual seria as dicas que a doutora poderia passar para essa pessoa? Porque assim, você compra aquele imóvel na planta, mas de repente chama mais atenção porque 180 dias, mas tem pessoas que compram, por exemplo, para receber daqui 3 anos, 2 anos, 3 anos. Qual seria o alerta? Bom, o alerta que a gente sempre dá, e tem um ponto que é bastante importante, Vanusa, é com relação à taxa de obra. A taxa de obra ela não pode perdurar pelo período de atraso. A taxa de obra ela pode ir até o que está em contrato, ou seja, os 180 dias ainda cabe a taxa de obra. Passou disso, não. Então, se o consumidor pagou a taxa de obra durante todo o período de atraso, ele pode reaver esse valor. E uns pontos bem importantes que a gente fala é que guarde o contrato, aditivo de contrato, mensagens de WhatsApp, e-mails onde comunica o atraso ou qualquer outra intervenção que aconteça. Então, tudo isso é prova. Tudo isso o consumidor deve guardar. Os comprovantes de financiamento, todos os comprovantes de pagamento, eu sempre falo, pegue uma pastinha e coloque tudo, coloque ali porque vai ser útil. Nesse momento, realmente o consumidor, aquela pessoa que comprou imóvel, digamos que tenha feito um investimento com mais de 150 mil reais, mas não tem nem noção de que vai receber este imóvel, o que ele deve fazer? De imediato, agora nesse momento, por mais que muitos falem muito e na verdade não se resolva nada. Sim. Porque a gente sabe que existe isso também, né? Há muitas conversas, mas na hora de resolver a gente entende então que o STJ ele tem hoje essa observação. São muitos hoje, podemos dizer, prédios nessas condições, casas, imóveis? São muitos, a gente recebe muito porque o que acontece? Tem pessoas que quando recebe a data que vai receber o seu imóvel, já fazem planos com outras empresas, por exemplo, para fazer uma área de lazer, no caso de condomínio de casas, até mesmo em apartamentos, eles já fecham com arquiteto, já fecham com móveis, então aquilo tem prazo, aqueles orçamentos que os fornecedores passam, tem prazo. E quando não cumpre, você também tem esse prejuízo. Então, hoje, o principal é, passado os 180 dias, você vai comunicar, você sempre tem que ter essa comunicação com a construtora. Vai ver o que eles vão lhe dizer. Se naquela conversa que não sai do lugar, só muda os adjetivos, mas é a mesma conversa, aí você já deve procurar uma assessoria jurídica. Doutora, nesse caso do atraso e não da desistência desse cliente, né? Porque às vezes tem pessoas que acabam desistindo nessa caminhada, né? Sim. E tem algumas pessoas que não. Na verdade, o atraso realmente é de quem vendeu esse imóvel. Nesse caso, a pessoa corre o risco de não receber esse valor todo, mesmo com atraso? Por exemplo, se ela fez um investimento e ela percebe que não vai ser entregue? Não, é como eu te falei. A gente sempre vai buscar o direito. Tudo. Mas tudo pode acontecer, Mas tudo pode acontecer. Até porque aí já vai para uma esfera que não depende da gente. A gente já deixa tudo organizado, o consumidor já traz toda a documentação, mas essa parte, porque a gente não sabe o outro lado. Você não sabe o que está acontecendo, de repente o problema pode não ser só de uma pessoa, né? O que a gente está vendo muito hoje em dia é que as construtoras estão terceirizando e aí já passam a responsabilidade, só que precisam entender uma coisa.
a responsabilidade não é do consumidor. O consumidor tem o direito de receber o seu imóvel. Não, e é um abrir de olhos também para grandes prédios, né? Esses prédios, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Porque a gente está vendo a realidade nos olhos da gente. Então, assim, eu acredito que essas compras, esse sonho de tantos anos é preocupante para os dias de hoje. E um alerta também, a gente vê muito as chamadas, são muito lindas ali, você vê o sonho da casa própria, as facilidades, mas sempre observe, sempre busque o histórico daquela construtora, sempre busque saber se os imóveis são entregues em tempo de contrato. É muito importante toda essa pesquisa, porque às vezes a gente está ali, tem aquele sonho, porque todo mundo tem o sonho da casa própria, né? E a gente vê ali uma facilidade, a gente nem pensa duas vezes, mas para evitar dor de cabeça, é importante fazer todas essas observações. Doutora, se faltou alguma informação, se você quer deixar mais algumas dicas, eu te deixo à vontade. Não, eu acredito que é somente isso, prestar atenção, guardar toda a documentação, prestar atenção na taxa de obra, se você não está pagando ela em atraso, certo? E, no mais, buscar sempre uma assessoria jurídica. Na dúvida, consulte um advogado, tenha mais informações para que você não saia lesado. Olha, a doutora falou da taxa, né? Em atraso. Isso também, de uma certa forma, pode ajudar quem vendeu esse imóvel, né? Por isso tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, porque a taxa de obra, muitas vezes, você está aí depois dos 180 dias, você está aí com 1 ano, 2 anos, e continua pagando taxa de obra e nem sabe que aquele valor é indevido e que você deve reaver aquele valor. Tem gente que não sabe mesmo. A gente quer agradecer pela sua vinda aqui no programa para nos ajudar dessa forma e abrir os olhos das pessoas. Fique atento, principalmente você que deseja ter a sua casa própria. Marcelo está desejando a casa própria dele aí. Viu as dicas, né, Marcelo? Muito bom. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você? Eu que agradeço, Vanusa, e quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho um Instagram, que é ADV Pamela Pascoala. E estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Tá certo, seja sempre bem-vinda, tá? Obrigada. Continue aqui com a gente. Direitos e Deveres volta na próxima semana.